nosso querido Salomão Pragata, que vem ver a nossa reunião, como acontece aqui, saudar o meu querido amigo dos tempos de colégio, de escola Carioca, e parabenizá-lo, senhor presidente. Eu tenho acompanhado o trabalho de Carioca ultimamente. É muito importante, Fernando, nós perdemos, por exemplo, o Zé Romildo Bezerra, né, que era uma grande figura, que tinha um grande acervo fotográfico, jornalístico aqui de Santa Cruz, e eu estou acompanhando hoje que o Carioca também tem esse grande acervo, está sempre postando aí fotos da Santa Cruz de antigamente, que é muito importante essas pessoas que preservam a nossa história carioca. A nossa história no presente tem que ter também voltada no passado, né? Porque senão, evidentemente, não teríamos assim a história. Desejo aí sucesso. Não é fácil você pesquisar e até que você pudesse publicar. A gente coloca aí o blog do Mel, que outros aí que tenham fotos desse tempo que possam te enviar para você postar e reviver a nossa história. Saudar também aqui a Jéssica, através dela, na condição de educadora. Saúdo e parabenizo a todos os professores pela passagem do seu dia, aqueles que fazem a educação em nosso município, tanto a nível municipal, nível estadual, né? Nas escolas particulares também, porque são os mestres do saber, são eles que preparam nossos filhos pelo futuro. E ainda hoje, na rádio, uma cidadã do Piauí, do Maranhão, nos indagava ao Mel que quantas escolas, quantos educandários tinha Santa Cruz, qual a população estudantil da nossa cidade, um trabalho que esse pessoal estava pesquisando. Então é muito importante a gente saber que somos bem servidos por esses mestres aí da educação do nosso município. Como o vereador Zé Elias falou, também Dia da Criança, né, foi muito importante. Algumas festividades fomos convidados, não pudemos comparecer, evidentemente, a todas, pois foram muitas, mas aqui pudemos comparecer. Muito obrigado àqueles que organizaram também as festividades para as crianças, que, na verdade, são o futuro do amanhã. 8 anos de Moda Center. Eu estive também participando dessa solenidade que aconteceu esta semana e gostaria de parabenizar, inclusive coloquei um voto de aplauso aí para a nova diretoria, aqueles que vão, a partir de agora, senhor presidente, levar adiante essa monumental obra que é o Moda Center, que na verdade é o pulmão econômico da nossa cidade. Eu parabenizo a todos, independentemente de sem partidarismo aí, pois aqueles que lá estão, essa nova diretoria mostrou que pela vontade dos condôminos foi eleito, porque na verdade foi uma vantagem muito grande e assim foi feita a vontade daqueles que lá comercializam. Então, desejar todo sucesso, bem como aqueles que fizeram o Moda Center crescer, né, ao Valmir, aos que integraram sua gestão, que também merecem o nosso reconhecimento. Lembrar a população de Santa Cruz, a gente tem sido cobrado, inclusive estava previsto para ser inaugurada mais uma AME, esse empreendimento, né, que vem dignificar a saúde das crianças em nossa cidade, e era no domingo próximo passado. Mas ouvi as explicações, conversei também com o secretário, em razão da falta de chegada de alguns equipamentos, ela foi adiada para o próximo mês. A inauguração, a entrega, a gente espera que, na verdade, esse cronograma seja cumprido, porque, na verdade, a gente tem um público muito grande, né, de crianças, e tem sido levado esse atendimento a sério, com muito cuidado, pelos que integram o Hospital Materno Infantil. Inclusive, foi inaugurada semana passada a brinquedoteca, né, para proporcionar, além do atendimento, também um divertimento às crianças. Parabenizo a todos, inclusive aí que integram o Hospital Materno Infantil, por terem implementado, evidentemente, com a ajuda do comércio local, né, o comércio, algumas pessoas, amigos do hospital, que foi quem ajudaram a montar essa brinquedoteca. Eu queria só um esclarecimento, senhor presidente, a respeito de alguns assuntos. Eu falava até isso hoje no rádio com o César Melo, que tem sido veiculado a meu respeito. A minha tradição política, Santa Cruz conhece, a minha história. A vida inteira eu fui partidário, como respeito todos aqueles que também têm seus partidos, que honram seus compromissos, e eu me sinto muito à vontade na corrente política que eu abracei, que dentro dela que eu nasci e nunca saí por motivo nenhum. Essa semana eu fui indagado por várias pessoas, inclusive, e dizia-se em algumas redes sociais que estava havendo alguma divergência, que estava havendo isso entre a minha pessoa, do senhor prefeito. Na verdade, eu acho que foi uns 2 meses que eu cheguei a conversar com o prefeito, em razão até de campanha política, mas, na verdade, nunca aconteceu nenhum desentendimento
de maneira alguma, tá certo? Não sei de onde partiu tais comentários que eu levo ao público, através daqueles meios de comunicação que aqui estão, que nunca houve, de momento algum, nenhum atrito, pelo menos da minha parte, nem que eu tenha conhecimento. Lamentavelmente, é bem verdade também que foram pessoas, inclusive, pessoas que fazem parte do grupo a que eu pertenço. Eu acho isso uma coisa ridícula, quando os próprios colegas, por vezes, chegam a esse tipo. Eu acho que a gente tem uma união, a gente tem uma fidelidade, tem uma história, tá? E não pode, né, de maneira alguma, por pessoas que, na verdade, talvez que chegaram agora, que não conheçam nem sequer essa história. Eu não me sinto bem, eu tenho que falar essas coisas até para conscientizar. O futuro a Deus pertence, eu acho que todos aqui já passaram por muitas dificuldades políticas. Com relação a uma enquete do nosso querido Marcondes Moreno, que ele colocou, eu acho muito importante isso, que todos aqui, eu desconheço algum que não tenha pretensão de ser candidato, de ocupar um cargo de presidente dessa casa. Desconheço. Aquele que disser que nunca pensou nisso, para mim está faltando com a verdade. E eu coloquei, depois que o meu nobre colega Afrânio já havia se manifestado, que o próprio Dida se manifestado, o próprio Zezinho, li nos blogs também, que todos têm esse desejo. A única diferença que eu disse... Vereador, eu só queria, porque já me acionaram ali o tempo, eu só queria esclarecer, porque eu fui feliz e fui verdadeiro quando eu disse numa entrevista que eu poderia, eu disse assim até ao repórter, eu acho que eu conto com 2 ou 3 votos de oposição, se um dia esse fato viesse se concretizar. E daí por diante começou aquela ciumeira, aquela coisa toda, inclusive o próprio vereador Galego Morinha sempre disse aqui, como eu sempre disse, se houvesse esse processo de reeleição, como o Galego disse e reafirmava que seria hoje o senhor presidente Júnior Gomes. Eu queria saber se Júnior, se fosse candidato, se iria recusar o voto de alguém da bancada de oposição. Evidentemente que não. É um processo democrático. A gente não pode recusar esse tipo de coisa. Lamentavelmente esses fatos correm, mas olha, como todos têm direito, eu me sinto no direito e apoio todos aqueles que também assim. É um processo legal, o tempo vai dizer isso. Eu acho que não é momento para essas discussões. Marcondes colocou, parabenizo, porque é um gesto democrático seu, Marcondes, mas é muito válido, inclusive aí, que outros nomes possam figurar, como o próprio Afrânio e outros que haviam. Agradeço, senhor presidente, e muito obrigado a todos pela escuta, porque a verdade ela tem que ser dita. Obrigado. Eu quero, antes de convidar a vereadora Nara, quero registrar e já parabenizar, registrar a presença da vereadora Jéssica, que também é professora. Então eu quero parabenizar a Jéssica, parabenizar também Itamar, que é professor, e o vereador Afrânio Marques pelo a passagem do dia do professor, na certeza de que essa classe contribui bastante para o desenvolvimento de todo o nosso país. E na certeza também de que muitas conquistas ainda essa classe há de ter. E sei do empenho de todos vocês que aqui estão, de Jéssica, de Itamar, de Afrânio, para que essa classe de professores sejam cada vez mais valorizada. Então eu aproveito esse registro para parabenizar a todos os professores de Santa Cruz da região. Senhor presidente, antes de utilizar da tribuna, eu queria pedir, se assim fosse possível, entregar também à vereadora Jéssica a camisa da campanha Outubro Rosa, tendo em vista que ela também é coautora dessa lei que foi instituída no município de Santa Cruz de Capibaribe no ano de 2013. Seu pedido é uma ordem, vereadora. Chega para cá, vereadora Jéssica.